Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de estrutura e organização do espaço de educação infantil. Dando continuidade às aulas anteriores, hoje nós vamos estudar sobre o currículo e as áreas do conhecimento de mundo. Nós fizemos aquele trabalho do referencial e ali nós já tivemos uma associação da linguagem que a gente usa na educação infantil, né? As áreas de conhecimento do mundo, as áreas de exploração dessas crianças, né? E hoje nós vamos falar também de currículo. O currículo ele vai nos lembrar exatamente as disciplinas, né, que devem ser aplicadas, ensinadas nessa fase. Hoje nós vamos ver as linguagens expressivas. Uma aula bastante interessante, eu convido vocês a estarem ligadinhos, prestando atenção, usando sua caneta, o seu papel para fazer as anotações importantes dessa nossa aula de hoje. Nós vamos começar falando sobre o movimento, né? O movimento na educação infantil é algo fundamental, porque nós vamos trabalhar com essas crianças coordenação motora, os movimentos em si, movimentos amplos, né, movimentos menores, e entendendo que para essa fase é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças o movimento. Ele está presente desde o nascimento, né, as crianças já nascem se movimentando, mexendo bracinho, perninha, cabeça. Ele é muito importante, né, na vivência da criança. Então, quando ela vai se movimentando a cada fase, ela vai aprendendo algo novo, se tornando independente nos movimentos dela. E na educação infantil é muito importante que nós trabalhemos esse item movimento, tá? A linguagem também, gente, ela está, além dos movimentos, a linguagem ela está relacionada à cultura humana. Então, nós nos comunicamos através da linguagem também, e aí esses dois trabalhados juntos é de suma importância, para nós entendermos o que o outro quer, o que está ocorrendo, a mensagem que nós queremos passar, né? E, antes de tudo, né, esse movimento ele também é uma forma de expressão. E é imprescindível que a criança tenha liberdade para manifestar-se espontaneamente. Liberdade no sentido de correr, pular, se demonstrar através do seu movimento, se está alegre, se está feliz, se está triste, porque nós temos que também o movimento é uma forma de expressão e nós temos que estar atentos aos movimentos das crianças, entendendo que é muito importante para o desenvolvimento, tá? Em algumas práticas educativas, gente, acredita-se que a criança que se movimenta demais, ela é uma criança indisciplinada, não é? Nós temos isso, nossa, é muito agitado, a criança mexe muito, não para no lugar. Então nós temos que, nossa, é muito indisciplinado, né? E alguns professores tentam colocar esses alunos imóveis na sala de aula. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nem nós conseguimos um ato desse. Ficar imóveis num lugar, quietinhos, hora e mexe, nós também queremos de alguma forma movimentar. Se nós adultos não temos paciência de esperar longas horas, sentado numa cadeira ouvindo um professor, você imagine bem uma criança, né? Também não terá essa disposição de ficar quieto, né? A criança ela está o tempo inteiro em movimento, ela não tem paciência para longas esperas. Se nós observarmos os pais que levam a criança para um consultório médico e tem que esperar, eles estão inquietos o tempo inteiro, procurando mexer numa revista, e o pai, não, senta, fica quieto. Eles não conseguem esperar longo tempo, né? Essa
esses professores, falando de professores agora, eles querem colocar muitas atividades sistematizadas, né? Quando a gente fala atividades sistematizadas, são as atividades que português, matemática, aquelas atividades avaliativas no sentido de serem sistematizadas, né? E aí enche a criança dessas atividades para que ela fique na mesa quieta, tendo o que fazer, né? Outras abordagens didáticas, elas desenvolvem os exercícios corporais restritos ao comando do professor. Então, a criança não tem liberdade, o professor é que fala o que fazer naquele momento. Então, tem atividade, né, corporais, mas o professor que coordena como serão essas atividades. Ou seja, a criança não tem liberdade, né? Nessas questões, nessas abordagens, os professores sempre estão enfatizando que o adequado deslocamento no espaço em que tem é tal. Então você pode mãozinha para cima, mãozinha para baixo aqui, mas a criança não tem a liberdade de correr, se movimentar, fazer movimentos amplos, é sempre dirigido por um professor, na tentativa de mantê-los quietos, né? Bom, quais os objetivos, então, né, das linguagens expressivas? Criança de 0 a 3 anos, objetivo, familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, né? Explorar possibilidades corporais para se expressar e interagir, deslocar-se com destreza e confiança no espaço, e explorar e usar vários tipos de movimento. Nós estamos falando da criança de 6 meses a 3 anos de idade. Então, nesse tempo, é observável o quanto ela se desenvolve na questão de movimentar-se. E nós temos, então, como objetivo esses que foram colocados. É bom prestarmos atenção nisso aí. Crianças de 4 a 6 anos, qual é o objetivo das linguagens expressivas, né? Ampliar e aprofundar, né, os objetivos anteriores sempre, e ampliar possibilidades de expressão do movimento, explorar diferentes formas, dinâmicas, limites e potencialidades do corpo, adquirir gradual controle do movimento, é necessário também, usar os movimentos no manuseio de diferentes materiais e objetos e apropriar-se da imagem global do seu corpo, ter uma noção de si completamente. Mais uma vez, a gente está falando de uma forma global, que envolve o todo. Esses são os objetivos de crianças de 0 a 6 anos de idade, divididos em 2 tempos. Então, o que trabalha de 0 a 3 anos, continua trabalhando e acrescenta mais esses objetivos aqui. O conteúdo, né? Os conteúdos devem priorizar a capacidade expressiva e instrumental de acordo com a faixa etária e a cultura das crianças. Então, o conteúdo é de acordo com o objetivo. Já entenderam isso? É fácil de explicar. A expressividade, né? O que é isso? Expressividade. Ela é a apropriação dos significados expressivos do movimento. Não pode encerrar-se na definição de coreografias elaboradas pelos adultos. Aquelas que faz Dia das Mães, coreografia, o meu coração, você mora dentro dele. Não, nós estamos falando aqui de uma coisa muito maior e com muito mais liberdade, tá bom? Equilíbrio e coordenação, que é muito importante, por isso nós trabalhamos o movimento, para trabalhar exatamente a coordenação motora, o equilíbrio, né? A exploração de posturas corporais, ampliação da capacidade de se deslocar e aperfeiçoamento dessas habilidades. Vamos falar um pouquinho da música, né? Qual a importância da música? Eu, por exemplo, não vivo sem música, eu amo música, mas vamos entender a importância disso para as crianças, tá? A música é uma linguagem que se traduz em formas sonoras
capazes de expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio da expressão de som e silêncio. Então não valorizamos somente o som, mas temos que trabalhar também momentos de silêncio com essas crianças para que elas entendam como é necessário, às vezes, não só o barulho, né, a gritaria de uma música, um movimento, mas também nós respeitarmos momentos de silêncio, tá certo? A música ela está presente em todas as culturas, todo lugar que você for, você vai ter essa cultura de música, né? Ela é uma forma importantíssima de expressão. Por exemplo, se nós analisarmos os indígenas, né? A dança da chuva, ela tem uma expressão, ela quer pedir chuva, né? A dança por um luto, tudo é forma de se expressar. Então, essas culturas, em diversas situações, ela usa a música para se expressarem, né? Uma forma importante de expressão humana é a música, né? Ela se justifica pela presença no contexto da educação, tá? É muito importante para a educação. O ambiente sonoro, né? Ele precisa ter ali variados instrumentos, variadas coisas para essas crianças observarem, né? Ela tem aí seus objetivos, que é ouvir, perceber, discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais, brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais. Então, dar oportunidade. Por isso a gente ensina a criança a cantar e depois coloca ela. Quem quer cantar a musiquinha hoje? Para nós observarmos exatamente se ela está imitando, se ela está inventando uma música ou reproduzindo. É muito importante isso. As crianças de 4 a 6 anos, né, a explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros, ampliar o conhecimento de mundo. Nós temos aqui perceber e expressar sensações, sentimentos. Então, às vezes a gente faz uma dinâmica em sala de aula, coloca uma música que fala de algo triste e pergunta para as crianças o que vocês sentiram. Elas vão entender. Minha mãe cantava uma música para eu dormir que eu ficava muito melancólica, porque falava da morte de uma irmã. Então eu sentia a melancolia através daquela música. As crianças também compreendem e sentem, tá? Assim como uma música muito alegre, ela induz também a alegria, tá bom? Os conteúdos, né, dessa área, eles vão priorizar a comunicação, a expressão por meio da linguagem, né? A exploração de materiais e a escuta de obras musicais, a vivência, né, dessa organização de som e silêncio, a reflexão sobre a música como produto cultural do ser humano. Todos esses são os conteúdos que trabalharemos nessa faixa etária. A música, o que ela envolve, né? Ela envolve improvisar, que o improviso é uma criação momentânea, espontânea, né? Compor, né? Composição é criar, né, músicas, escrever algumas músicas, interpretar, não é só cantar e abrir a boca, mas nós também interpretamos quando nós estamos cantando. Apreciação musical, então não valorizamos só o funk, né, porque é o que mais se toca aí popularmente falando, mas sabemos apreciar também uma obra clássica, uma música popular brasileira. E a oficina, né, que são atividades de construção de instrumentos musicais, tá bom? E a nossa aula de hoje, ela finaliza por aqui, né? Nós hoje falamos um pouco sobre a música, sobre a importância, né, da música como linguagem expressiva, não é? A importância dessas áreas de conhecimento do mundo que nós vamos começar a ver agora. Então, hoje falamos sobre essas linguagens expressivas e que você entenda o quanto é importante. Quando nós trabalharmos a música com as crianças, gente,
é importante a gente levar fazer instrumentos de sucata, né? A gente faz muito chocalho, violãozinho de papelão, nós criamos muitas coisas, mas é importante também, tá, que essas crianças tenham contato com instrumentos verdadeiros, levar um violão, para que elas vejam o som desse violão, a textura das cordas do violão, a levar uma flauta verdadeira, né? Não uma flauta de brinquedo, que eles tenham contato com piano é mais difícil, mas com teclado, né? Porque eles têm o tecladinho de brinquedo deles. Mas é importante que eles tenham contato com instrumentos musicais verdadeiros, para que eles estejam ali em contato também, tendo a oportunidade também de conhecer e talvez até se apaixonar por essa área da música. Entenda que a música é fundamental para o desenvolvimento e expressividade das crianças. Essa é a nossa aula de hoje, agradeço a atenção e fiquem com Deus e bons estudos para todos. Um grande abraço.